Marcos capítulo 14, versículo de 3 a 9, a gente vai ler esse trecho. Vou ler aqui, acompanhe na sua Bíblia aí, diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Nós precisamos ler esse texto de Marcos 14, comparando com João capítulo 12. Porque Marcos é considerado, embora um pouco divergente sobre isso, mas assim, eu estou na turma que considera que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Então assim, ele é o mais resumido, menorzinho. Na outra ponta está o evangelho de João. É o evangelho, foi o último a ser escrito, mais recente, né? Então, estima-se que Marcos foi escrito lá pelos anos 60 depois de Cristo e João já pelos anos 85, 90 depois de Cristo, né? Então, você vê a distância de um para o outro. De forma que, quando a gente pega os dois textos, você pega Marcos 14 e pega João capítulo 12, você pode fazer uma comparação e, na verdade, assim, enquanto alguns vão olhar e dizer assim, mas parece que os textos eles se contradizem. Eles não se contradizem, eles se complementam. Você entende melhor essas duas passagens, olhando para elas, você entende melhor o fato, né? O que aconteceu lá. Mas Jesus, ele tinha voltado das imediações do deserto, da cidade de Efraim, e ele foi rever o Lázaro. Aqui você não entende isso, mas lá em João 12 você vai entender isso. Ele foi rever o Lázaro. Não dá para saber qual exatamente é a relação desse homem, Simão, conhecido como leproso, não vai confundir, o Simão não é leproso. Ele é conhecido como leproso, é alguém que talvez foi curado de lepra, já teve lepra, senão ele não estaria em casa, né? Naquele contexto, um leproso estava fora da cidade. Mas ele é conhecido assim, a marca dele, né? Que nem a gente fala assim, aquele careca, né? O que anda meio tortinho, né? Porque assim, a pessoa fica com aquela marca. Então, assim, o leproso ele é conhecido porque ele foi leproso um dia. Então, a gente não sabe qual é a relação do Lázaro com esse Simão, o leproso. Pode ser que o Simão leproso fosse tio do Lázaro, talvez, né? Sei lá. Mas o fato é que está na casa dele. Ele é um parente próximo ali do Lázaro. A gente entende isso somando as duas passagens. Mas na casa, como não podia ser diferente, havia um ambiente de festa. Eles estavam celebrando aquele reencontro com Jesus, com uma ceia, oferecendo uma ceia a Jesus, né? O que se acredita que foi um jantar no final de um sábado antes da Páscoa, né? Então a gente precisa traçar essa cronologia toda dentro dos evangelhos, tanto de Marcos quanto de João. É o finalzinho já, né? Se você continuar lendo Marcos, também João, você vai perceber que logo em seguida já é aquela semana, a última semana lá, que a gente chama de Semana Santa, né? Então, assim, é no sábado anterior que deve ter acontecido isso. O quadro, ele é formado, olhando para João, por Lázaro, tem outros convidados ali, tem os apóstolos também ali, sentados à mesa, tem a Marta, conforme João lá, servindo esse povo todo aí, e tem a Maria adorando. Se você comparar esse texto, ou esses textos,
com Lucas 10, 38 e 42, você vai perceber que faz sentido, né? Porque essa era a dinâmica. A Marta sempre servindo, a Maria adorando a Jesus, né? Ela gosta dele, ela tem uma relação com ele e ela sabe o que se deve fazer com ele, deve cultuá-lo de fato. Os holofotes não ficaram apenas sobre o que Maria fez, mas os holofotes foram sobre como as pessoas reagiram ao que Maria fez. Porque há uma reação ali. E essa reação chama mais atenção do que o que ela fez. De modo que nós precisamos observar esse cenário todo, né? São pessoas muito próximas a Jesus, estão na mesa, sentadas à mesa com ele. Você tem a Marta, que aparece na narrativa de João lá, servindo esse pessoal todo, né? E preocupada com aquilo que naturalmente regava aquele ambiente, né? De um banquete, né? de um jantar. Maria estava cultuando a Jesus, reverenciando a Jesus naquele contexto ali. E na perspectiva de João lá, Judas, o traidor, ele faz o papel daquele que tão somente observa o que os outros estão fazendo, né? Ele está ali só de olho. E quando a gente pega as narrativas de Mateus e de Marcos, nós entendemos que Judas foi porta-voz do que mais gente sentia. Porque todo mundo assim ficou meio constrangido com o que aconteceu naquele ambiente ali e acaba julgando aquela mulher, né? Mas quando a gente olha para esse quadro todo, eu fico pensando assim, quem é que estava, de fato, vivendo o Evangelho naquele cenário ali? Né? Quem estava vivendo o Evangelho? Porque tem um monte de gente. Mas quem é que está vivendo, de fato, o Evangelho? O quadro é interessantíssimo, não é verdade? Quando você olha para tudo isso, você fala, puxa vida, é tanta gente envolvida, Jesus no meio, mas parece que ninguém está vivendo o Evangelho. Tem uma pessoa que entende a importância de Jesus. E esta pessoa, ela é defendida por Jesus. É exaltada por Jesus. Reclamações, comparações, cálculos de valores, julgamentos, opiniões de onde seria melhor investir recursos, estavam cercando Jesus, né? Tudo isso estava ali, presente naquela sala. Tem um monte de coisa acontecendo. Mas ele saiu em defesa da mulher. Mulher que em Marcos é anônima. João 12 é a Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Tantos em volta dele, mas nem todos vivendo como Jesus gostaria. Eu acho isso interessantíssimo. Que aquela mulher faz, se torna um modelo. De modo que Jesus a defende, Jesus a acolhe, Jesus a usa para instruir quem está ali, dizendo assim, olha, é isso aqui que eu estou esperando ver em vocês. É esse tipo de vida, de adoração, de entrega, que eu estou aguardando ver nos meus discípulos. Isso é tão forte, é tão relevante, que Jesus disse que aquela mulher precisa ser lembrada. Na verdade, aquela mulher ela foi eternizada para outras gerações, para que outras gerações aprendam como que se deve viver o Evangelho do modo como Deus quer. Então a pergunta é essa aí. O que o Evangelho provoca nas pessoas? Ou o que faz a pessoa fazer? O que o Evangelho faz a pessoa fazer? O que ele provoca? Veja o que o Evangelho provocou na vida dessa mulher. E eu quero olhar nesta noite para essa história, para esse texto, pelo olhar dessa mulher, na perspectiva dessa mulher. E tentar assim pensar o que o Evangelho provocou na vida de Maria. E com isso, a gente extrair para nós o que o Evangelho tem que provocar na nossa vida, ou em nossa vida, né? Então, em primeiro lugar, o Evangelho, ele provoca na pessoa destemor. Versículo 3 diz, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Diz que ela quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Estando ela no ambiente da casa ali, mesmo estando ali, não se pode negar
que o que ela fez foi uma espécie de invasão, não é? Você está quieto, sossegado, comendo, aí vem alguém e derrama uma coisa sobre você, né? Eu fico tentando imaginar qual é a reação de Jesus no primeiro momento, né? Qual é a nossa reação? Já passou por isso? Comendo no lugar, de repente, vê um negócio, né? Negócio frio em você, né? Qual a sua reação, né? Mas ela derrama um perfume sobre ele. E aí nós precisamos entender muito bem essa passagem aqui, somando essas duas passagens, né? Marcos capítulo 14 e João capítulo 12. Importante entender a cultura da época, a cultura do lugar, daquele lugar, para perceber como que Maria foi destemida. Porque ela era uma mulher se expondo publicamente. Ela estava se aproximando de um homem. Não era só aproximar de um homem, era de um homem que estava sob o olhar de todos os homens. Todo mundo ali estava olhando para ele, mirando Jesus. E ela vai nele. É como se alguém entrasse aqui agora e viesse aqui. Está todo mundo olhando para mim. E a pessoa vem justamente em mim. Ela não podia ir em outra pessoa, né? Mas é ousado o que ela faz. Ela é destemida. Ela vai direto em Jesus. E ela derrama um perfume sobre ele. Pela narrativa de João, o perfume foi derramado da cabeça aos pés. E aí que você precisa entender a passagem, né? A posição que a pessoa ficava sentada, na verdade, Jesus, quando ele fala, ele diz isso, né? Ela ungiu o meu corpo, o corpo. É por isso que um vai dizer que ela jogou sobre a cabeça, o outro vai dizer que ela jogou nos pés e enxugou com os cabelos. Porque, na verdade, pegou o corpo inteiro, né? Ela derramou um perfume que o molhou por completo, escorrendo até os pés. Pela posição que a pessoa ficava sentada, isso faz muito sentido. Agora, o que chama atenção é que João 12:3 vai dizer assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era o perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume, para você entender a qualidade do perfume e o tanto de perfume que ela derramou sobre ele, né? Não foi pouca coisa. Mas é interessante que ela soltou os cabelos. Ela soltou os cabelos. E aí é importante entender a cultura do tempo, a cultura do lugar. Esse gesto não era necessariamente obsceno, mas ele é ousado. A título de comparação, imagina uma freira católica, você está acostumado a sempre vê-la na rua, toda vestida. E aí um belo dia na rua ela pega e faz assim, ó, e tira aquele negócio do cabelo. Você vai fazer, é obsceno? Não é. Mas é chocante. É ousado, né? Não é comum freiras fazerem esse tipo de coisa, mostrar o cabelo, né? A gente quase não vê o cabelo de uma freira. Naquela cultura, a mulher soltar o cabelo era um gesto ousado. E a Maria faz isso. Ela é destemida. Tão destemida que ela foi hostilizada pelas pessoas que estavam ali. Achavam um absurdo o que ela fez. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a Maria, ela não era destemida porque ela tinha uma personalidade destemida. Ou ela não era destemida porque ela tinha um desejo de ser polêmica. Porque tem gente que é assim, né? Eu quero causar. Eu vou causar aqui agora. Não é a personalidade dela, ela é quieta. A questão dela aqui é que ela tem como alvo Jesus. Ela tem algo dentro do coração dela que ela não tem medo de mostrar. Que é a gratidão que ela tem por Jesus. Porque é muito provável que a Maria não teve oportunidade de falar com ele depois da ressurreição de Lázaro. Se você voltar as páginas da sua Bíblia lá em João capítulo 12, e você volta ao capítulo 11, você vai perceber que a Maria ficou tão chateada, mas tão chateada com Jesus, porque Jesus não veio na hora que eles achavam que ele deveria vir. E lá vai dizer que ele chega na cidade, ela não vai falar com ele, e aí tem aquela passagem conhecidíssima, né? O mestre chegou e te chama.
Porque ela não queria falar com Jesus, ela estava chateada, aborrecida. Então ela se resolveu com ele lá, mas ele partiu, foi viajar, e agora ele voltou, agora está dando um jantar, é um momento mais íntimo. E agora ela quer agradecer a ele, ela quer demonstrar a ele a gratidão que ela tem por aquilo que ele fez pela família dela. No caso, ressuscitando o Lázaro. Isso nos faz lembrar algumas passagens, né, que são bastante interessantes, que nos fazem pensar o quanto a gente se envergonha ou não do Evangelho. Porque o Evangelho ele precisa provocar em nós esse destemor. A gente não ter medo de mostrar o que a gente crê. O próprio Jesus, ele tinha já dito, né, em Marcos 8,38, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ora, se Jesus fala algo assim, porque ele já convivia com pessoas assim, e sabia que haveria pessoas assim, pessoas que têm vergonha dele. Mas o Evangelho precisa provocar em nós destemor. Não tenha vergonha de mostrar quem é que você segue. Não é uma questão de ousadia para causar polêmica, e nem ousadia por puro traço de personalidade. Não. É porque você entende o que Jesus fez por você. Você está tão grato que você não se envergonha disso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele declara: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então o Evangelho, quando ele é compreendido, quando ele é abraçado verdadeiramente, ele torna a pessoa destemida. Ela não tem mais do que se envergonhar, porque ela está tão grata, ela está tão envolvida com Deus, que ela não está preocupada com a reação das pessoas, o que elas vão pensar de mim. Mas eu estou preocupado em demonstrar o quanto eu sou grato, o quanto eu amo a Deus, a Jesus que me salvou. Amém? Isso é o que o Evangelho provoca. Destemor é um resultado do Evangelho na vida cotidiana. Nos torna pessoas que não têm vergonha do Evangelho. E, seguindo o exemplo, né, do que Maria fez aqui, foi destemida. Ela simplesmente se jogou ali, fez aquilo. E ela fez isso porque ela entendia o Evangelho. Jesus a toma como exemplo. Bom ter gente assim no meu reino. Gente que não tem vergonha de nada, não. Que tem tanto amor, tanta gratidão, que não está preocupado com a reação das pessoas. Mas está, de fato, se entregando e destemida, demonstrando a fé que tem. Segundo lugar, o que o Evangelho provoca na vida da pessoa? O Evangelho também provoca desapego ou desprendimento. Observe, versículo 4 e 5. Esses versos dizem assim: alguns daqueles que estavam ali, os presentes, começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários, e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Olharam com cara feia para ela. Pela narrativa de João, a impressão que fica é que aquele foi um jantar de gratidão. Eles estavam agradecendo a Jesus pela ressurreição do Lázaro. E é nesse contexto que está acontecendo essa cena toda aí. Mas Maria, ela vê que é uma oportunidade. Já que é para isto, eu vou demonstrar gratidão. E ela resolve então pegar, não sei porquê, mas ela tem um perfume caro. Esse perfume custava, conforme o texto, 300 denários. Quanto era 300 denários? Um denário era um dia de um trabalhador comum. Portanto, 300 denários é praticamente um ano de trabalho. Um ano de trabalho. Quanto você ganha? Faz a conta aí. Um ano do seu trabalho, eu vou dedicar isso para Deus. Eu vou derramar sobre Jesus. Todo mundo ficou assim. Não precisava de tudo isso, né? Chamou a atenção daqueles presentes ali o gasto exagerado. Porque diz que o perfume era caríssimo. Custava um ano de trabalho de uma pessoa comum. Por isso, o que estava acontecendo ali na percepção deles era desnecessário
no mínimo extravagante, exagerado demais. Não precisa disso não, né? Não é para tanto também. Por isso que o julgamento das pessoas, no julgamento daquelas pessoas ali, Maria estava fazendo uma coisa desnecessária. Não precisa fazer isso. Totalmente assim. Eles reprovam o que ela fez. Não precisa. Mas Jesus enaltece ela. O Evangelho torna as pessoas desapegadas. Ela não está preocupada com quanto custou isso da minha vida. Ela está preocupada em manifestar o seu amor, a sua gratidão a Jesus. Desapego tem a ver com mudança de foco. Aquilo que era importante, aquilo que era valioso para mim, perdeu o valor, perde o brilho. Agora eu estou preocupado com outras coisas, porque agora Jesus é o centro da minha vida. Presta atenção nisso. Nós vivemos um tempo que as pessoas ainda não entenderam o que é o Evangelho, porque elas não se desapegam. Elas querem vir para o Evangelho e continuar do mesmo jeito, apegadas às mesmas coisas. E vem com um discurso assim, Deus me aceita assim. Cuidado com isso. Deus não te aceita assim. Deus quer mudança profunda na sua vida. Deus quer que você se desapegue. Deus quer que você mude de foco. Quando o centro da sua vida é Jesus, tem coisa que perdeu importância. Vai para o segundo plano. Quando pessoas mantêm no primeiro plano algumas coisas, e Jesus fica como segundo plano, não entendeu ainda o que é o Evangelho. Está que nem aquele povo ali, tudo próximo de Jesus, sentado na mesa com ele, conversa com ele, tem acesso a ele, mas ele está olhando e dizendo assim, não é assim que eu gostaria que você vivesse. Evangelho de verdade é o que a Maria fez. É uma pessoa destemida, é uma pessoa desapegada. Ela não está avaliando o valor, fala, esse perfume não. Isso aqui é 1 ano, né? Eu vou dividir no meio, pegar 1/3. Ela não faz isso. Ela vai lá e derrama um perfume que todo mundo quando olha fala, não! Sabe aquela coisa assim? Não faz isso. Né? Foi. Porque na cabeça de todo mundo fala, gente, que desperdício fazer um negócio desse. Mas para ela não era desperdício, para ela era desapego. Eu não estou apegada a isso. Para mim, o mais importante é o que Jesus fez por mim. E eu então posso simplesmente me desapegar a isso, entregar para Ele. Eu posso fazer isso por Ele. Quem entende o Evangelho nunca acha que é desperdício o que faz para Deus. Nunca. Quem é abraçado pelo Evangelho, quem abraçou o Evangelho, nunca vai achar que para Deus é demais. Nunca. Sempre vai achar que, olha, Deus merece ainda mais. Eu ainda estou fazendo pouco. Porque entende o tamanho da obra de Deus, o tamanho do sacrifício de Jesus. Toda pessoa que entende o Evangelho verdadeiro, ela sempre vai achar que ela é devedora a Deus. Maria se sentia devedora a Jesus. Vou derramar sobre ele 1 ano da minha vida, mas é pouco, é muito pouco, diante daquilo que ele fez por mim. Isso é Evangelho. É isso que o Evangelho provoca em nós. O Evangelho provoca desapego. Em terceiro e último lugar, quero que você pense comigo, que o Evangelho provoca também na pessoa devoção. E eu quero explicar o que é devoção aqui, né? Versículos de 6 a 8, Jesus reage e diz assim, deixe-na em paz. Para de incomodar essa mulher. Por que estão a perturbando, hostilizando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Aí ele fala assim, os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Aquilo que as pessoas interpretaram como desperdício, Jesus entendeu que era devoção, era um ato de culto.
Era uma homenagem justa, sincera a Jesus. Ele entendeu dessa forma. Maria, ela se entregou sem se preocupar com os outros. Ela dedicou a Jesus o seu melhor. Isso não passou despercebido aos olhos dele. Ele percebeu. Eu sei o que ela está fazendo. Ele enaltece isso. Mas as pessoas que ali estavam, elas trataram a devoção de Maria com descaso, com desprezo. Pior que isso, elas não estavam valorizando o quanto Jesus merecia aquilo. Fico tentando imaginar o que Jesus sentiu naquele momento, né? Oxe, já imaginou? Pelo menos alguém chega aqui, como aconteceu hoje, me entrega um sapato. Não precisava de sapato, não. Pastor Lazzarini, não precisa de sapato, não. Cara, como é que eu me sinto, né? Como é que Jesus se sentiu ouvindo alguém dizer assim, ó, desperdício? Desperdício? Como assim desperdício, né? Como é que você despreza o ato de uma outra pessoa em favor de Jesus? Ele não merece isso? É muito para ele? Veja como as pessoas reagem de uma maneira completamente impensada, descabida. E Jesus está no meio disso, vendo tudo isso acontecer. Davi, ele deixa, o rei Davi lá no Antigo Testamento, ele deixa um exemplo que é totalmente contrário àquilo que esse povo aqui do texto acaba fazendo ali naquele momento com Jesus, né? Quando a gente lê lá 2 Samuel 24, 22 a 25, só para você entender a história, o Davi tinha pisado na bola mais uma vez com Deus, né? Deus havia orientado lá que ele não precisava contar o exército. Porque contar o exército dele significava confiar em homens, em poder bélico. E Deus diz, não confia nisso. Você não precisa saber quanto você tem. Confia em mim, olha para mim. Aí um dia lá Davi dá uma recaída, vai lá e... Deixa eu ver quantos que eu tenho. Começa a contar. Deus ficou furioso com ele. E aí então ele tenta se retratar com Deus. E Davi diz, olha, eu preciso me acertar com Deus agora. Só que Davi está em campanha com o seu exército. E agora eu preciso parar em algum lugar, eu preciso montar um altar para Deus, eu preciso sacrificar a Deus, eu preciso oferecer algo para Deus. E aí então diz que ele se aproxima de uma fazenda, que é de um homem chamado Araúna. E ele vai para esse homem Araúna, e ele diz para ele assim, olha, eu estou precisando fazer uma coisa para o meu Deus. Eu preciso de um espaço, um pedaço de terra. Vende para mim um pedaço da sua terra, para que eu possa fazer isso, montar um altar, sacrificar a Deus. E aí o Araúna, muito gentil, ele diz assim, puxa, não precisa não. Davi, você é rei. Pega aí o que você quiser, pode usar, precisa também de animais para sacrificar, fica à vontade. Estou dando, né, na parceria, como a gente fala hoje, né? Olha a resposta que o Davi dá. Davi disse a Araúna, não. Mas eu te comprarei pelo devido preço, porque eu não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Eu não ofereço a Deus coisa que não me custa nada. Tem que custar alguma coisa. Eu sacrifico a Deus, eu me entrego a Deus. Isso é devoção a Deus. O pensamento de Davi era muito diferente do Judas, dos apóstolos, de todo mundo que estava naquele cenário ali. O pensamento de Davi era semelhante ao de Maria. Como que eu sirvo a Deus? Eu sirvo com devoção, eu faço o melhor para Deus. Eu dedico o melhor para Ele. Toda vez que eu penso nas coisas de Deus, eu penso no melhor. Eu dou o melhor da minha disposição, do meu tempo, dos meus recursos. Eu vou dar o melhor. Porque ainda que eu faça muito, 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 Deus merece muito mais. Porque eu entendo o Evangelho, eu entendo a obra de Deus, a boa nova do Evangelho. E por mais que eu faça, eu ainda não farei o suficiente, como Deus merece. Maria tinha o melhor e quis oferecer o melhor. Que Deus possa encher nossas igrejas, a nossa igreja, de gente assim. Gente que tem a visão
Gente que foge dessa atitude de diminuir o valor da devoção, de achar que isso não precisa. Não precisa ficar vindo muito na igreja, não precisa dar dízimo todo mês, não precisa a gente ficar participando de tudo, não precisa da gente ficar se dedicando tanto, não precisa a gente se envolver, não precisa. Maria achava que precisava sim. E ela vai lá e dedica o seu melhor. Ela entende o que é devoção. Observe que as pessoas que estavam ali, elas procuravam desviar o foco da devoção com um bom discurso, né? Porque o discurso era assim, mas isso aí podia ser dado aos pobres, ó. Quem ouve assim fala assim, olha, interessante, ação social, né? Ação social, é importante a ação social. A gente pegar tudo, né, esse perfume que foi derramado sobre Jesus aí, vender um ano de um trabalhador comum, grana boa, a gente pode comprar muita cesta básica e dar para as pessoas. Agora, quando você vai lá para João capítulo 12, você vai ver que João ele registra que esse discurso, que lá em João está na boca do Judas, ele mascarava uma intenção ruim. Versículo 6 lá de 12 de João diz assim, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Essa era a intenção. A intenção não era, que desperdício, né? Isso podia ser dado para os pobres. Não. O que Judas queria é que esse perfume se transformasse em dinheiro para vir para a administração dele, e ele então ia botar a mão nisso. O discurso era bom, mas o discurso camuflava uma intenção má. Cuidado com isso. Às vezes nós temos um discurso bom, razões boas para não se devotar a Deus, mas esse discurso bom está camuflando uma coisa ruim. É que nós achamos mais fácil não se entregar tanto, não se dedicar tanto, né? A gente vai dando uns motivos, a gente acha umas coisas legais para falar, umas frases de efeito que põe no Facebook, no Twitter, né? No Instagram, tá vendo? Isso aí é legal. Mas muitas vezes um bom discurso, ele esconde uma intenção ruim, uma intenção de não se devotar de fato a Deus. Veja como que o texto conclui, né? Versículos 8 e 9 tem uma conclusão do texto aí, diz assim, ela fez o que pôde, Jesus diz, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Com essa devoção de Maria, ela enxergou mais longe, ela se antecipou a um ato de preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Olha, todo mundo julgando aquela mulher, Jesus está dizendo, olha, ela está enxergando mais que vocês. Que sem ela mesma saber, ela está fazendo uma coisa, que daqui uma semana eu vou morrer. E ela está preparando o meu corpo já. É uma antecipação, visão de Deus sobre a vida dela. Isso é devoção. Quando nós estamos devotados a Deus, entregues a Deus, nós vamos fazer coisas que nós nem entendemos, mas são coisas que Deus põe sobre nós. A gente anda no caminho de Deus, a gente antecipa coisas. Porque Maria estava tomada de gratidão, de amor, e a visão de Deus então está nela. Ela faz algo, Jesus diz, olha, ela está antecipando. Vocês não estão entendendo, nem ela está entendendo. Mas o que ela fez vale muito, porque ela realmente se devotou a mim.